Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que nem só de cantigas se fazia um trovadorismo? Que é isso, mulher? Que é isso, Cacau? Nós vamos falar hoje das produções trovadorescas. Nós estamos muito acostumados com as cantigas, cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas satíricas, mas além disso aí, nós temos prosa e teatro, tá? As cantigas vão entrar aqui na lírica. Vocês sabiam disso? Pois é, nós vamos estudar hoje, na nossa aula de literatura, vamos falar do trovadorismo, mais uma vez. A gente está falando tanto de trovadorismo que está virando um trava-língua para mim aqui, tá? Trovadorismo, período histórico e produções literárias. É importante e interessante saber que todas as vezes que você falar de um período literário, você vai falar desse período histórico também, tá certo? Então, assim, o trovadorismo foi a primeira manifestação, tá? Eu já sei, eu já aprendi, que bom! A primeira manifestação literária da língua portuguesa, no século XII, quando se formava o Estado português. Aquela briga lá na Península Ibérica, exatamente. Também tem aquela questão da tomada de terra pelos árabes e os cristãos e tal, brigavam para saber quem é que ia mandar, quem que ia ficar. Pois é, essa época aí. E a primeira manifestação 1189, Cantiga da Ribeirinha. Canção da Ribeirinha é o marco inicial do trovadorismo, e essa cantiga pertence a Paio Soares de Taveiróis. Outra coisa, 1189 ou 1198, não existe assim uma data exata, porém, o importante é você saber que o marco inicial do trovadorismo é a Canção da Ribeirinha ou Cantiga da Ribeirinha, né? Maria Ribeira, ele era apaixonado. E aí a gente começa falando de trovadorismo mais uma vez, certo? Quem eram os principais representantes? Nós temos aqui a Cantiga de Amor, a Cantiga de Amor à Ribeirinha. Era uma cantiga de amor a uma pessoa, certo? Literalmente. Do Paio Soares de Taveiróis. Temos a Ondas do Mar de Vigo, de Martim Codax, que é uma cantiga de amigo. Lembra? Ondas do Mar de Vigo. Acaso viste, meu amigo? Lembram? Tem ainda General, História, a Crônica de Espanha, Libro de los Ruegos, Las Siete Partidas, olha aqui no espanhol. Tá? No caso, Fuero Real, Livros del Saber de Astronomia, entre outros, Dom Afonso X. Então, aqui eu querendo aqui falar em espanhol, falar em galego, mas não, galego português, né? Não. Então, aqui nós temos essas produções, são as principais da época, certo? Avante! Temos a lírica, vamos falar da lírica. A lírica é a poesia, canção trovadoresca galego-portuguesa. Tá? Poesia cantada é a lírica. Em sua vertente lírico-amorosa, já sabemos que temos as cantigas de amor, cantigas de amigo, né? Repetindo, enfocando, né? Num contexto histórico sociopolítico religioso da Idade Média. A igreja tinha poder, muito poder, todo poder, só estava submetido a igreja, só estava submetido à igreja todo mundo. A única pessoa que não era submetida à igreja era o rei, que era a pessoa assim mais... O resto, todo mundo tinha que se submeter aos padrões da Igreja Católica. O que é o lirismo? Ainda se refere a um tipo de texto literário onde predomina a expressão de sentimentos e emoções, tá? Subjetivas do eu lírico, aquilo que o eu lírico sente. Aquilo que o eu lírico quer que as pessoas saibam, as expressões, a forma, o sentimento, tudo ali nesse lirismo. São escritos em versos, tá? Sendo textos breves por não apresentarem, de certa forma, nenhum enredo, nenhuma história, mas sim a exteriorização do mundo inteiro, do
mundo inteiro do eu lírico, ou seja, aquilo que ele sente do seu mundo interior. Compreenderam? Então, lirismo vem disso. Toda vez que você lê um poema ou que você ouve uma música, existe ali, presente naquela composição, um eu lírico, um alguém que sente, um alguém que fala, um alguém que pensa e é expresso através da, no caso aqui, cantiga, da canção, de amigo ou de amor, tá bom? Olha aqui, eu trouxe uma lira. Para quem nunca ouviu uma lira, lirismo, porque lirismo vem dessa palavra aqui, lira. Olha só. Isto é uma lira, também chamada de harpa, né? Coloca-se, tem umas que são bem grandes, se coloca, apoia nas pernas. E aqui é um instrumento de cordas, né? Vai emitir o som. A gente vê muito assim, anjinho com a harpa, né? Nas figuras e tal. Então, o termo lírico faz referência à lira, que é um instrumento utilizado para acompanhar as poesias. Só a lira? Não, tem outros. Mas, no caso, o lirismo vem daí, tá? Textos em versos, poesia, textos em versos, em detrimento dos outros gêneros que são encontrados mais na prosa. Prosa, gente, é um texto escrito assim como aqui, ó. É um texto que tem um. Neste caso, só tem um parágrafo. Esse texto é escrito em prosa, tá? Texto escrito em verso são aquelas poesias. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãe, quando dorme, põe a mão no coração, tá? Quando você recita esse poema aí na coloquialidade, você diz assim, as pessoas falam, batatinha quando nasce esparrama, mas na verdade é espalha a rama. São coisas que a gente vai falando e aí nem lembra, nem procura saber se estamos falando certo ou errado. Cantigas trovadorescas galego-portuguesas são um dos patrimônios mais ricos da Idade Média. Literalmente, né? Até porque os trovadores pertenciam à nobreza. Então, pobres é que eles não eram. Então, ela era rica nesse sentido cultural, tá? Eu estou fazendo essa brincadeira aqui. Da Idade Média peninsular, tá? Daquela região dali da Península Ibérica, produzidas durante o período de cerca de 150 anos, que vai, genericamente, de finais do século XII a meados do século XIV, que aí a gente já vem para outro momento histórico literário estudados, né? Vamos estudá-los lá na frente, né? Outros períodos históricos literários estudados a seguir em sequência. Cantigas medievais também, a mesma coisa, cantigas líricas, cantigas satíricas, cantigas medievais. Situam-se historicamente, né, todas elas são essas cantigas medievais, nos alvores das nacionalidades ibéricas, sendo em grande parte contemporâneas da chamada Reconquista Cristã. Os árabes dominaram aquela época, aquela região naquela época, e os cristãos, né, no movimento de cruzadas, foram tentar e conseguiram reconquistar aquela terra, né? ali na região da Península Ibérica. Então, Reconquista Cristã tem essa caracterização aí dessas cantigas medievais. Temos aí agora a prosa, que é um texto escrito diferente da poesia, tá bom? Olha só, essa aqui nomenclatura que eu estou colocando para novelas de cavalaria, essa conceituação, é um texto escrito em prosa, tá? O que eram as novelas de cavalaria? Eram também chamadas de romance de cavalaria. Nesse tipo de textos, os escritores medievais exploravam os temas heróicos e mitológicos. Nas novelas de cavalaria, alguns aspectos místicos e amorosos surgiam nas histórias e façanhas de belos heróis e de seus cavaleiros andantes. Isso aqui é muito fácil de você identificar num filme medieval, os cavaleiros com aquele escudo, com aquela lança. Temos filmes que nós podemos, que são dessa época, por exemplo, a história do Rei Arthur, né? É uma novela de cavalaria. Com certeza, muitos de vocês já assistiram a esse filme, Lancelot, Cavaleiro da Távola Redonda, essas coisas que aí já viraram produções cinematográficas. Nós nos reportamos a essa época aqui, tá bom? Olha só aqui uma figura, eu trouxe para vocês aqui de novela de cavalaria. Aqui nós temos um cavaleiro, tá? No seu cavalo ali bonitinho, coberto, tem um escudo. Ele carregava também a bandeira. Eram traduções, na verdade, e adaptações de novelas francesas
ou inglesas, tá? Então, lá na época, em Portugal, as novelas de cavalaria eram essas traduções. É como o SBT. O SBT pega a novela mexicana, coloca o intérprete e a gente assiste. Maria do Bairro, Maria de um monte de Maria, não tem aquelas novelas? Que eu nem lembro mais o nome. Pois é. Tradução. Então pega uma produção de outro país, traz e coloca lá a tradução e essas narrativas continham assuntos de guerra, tá? Porque era a realidade deles. Esses cavaleiros iam à guerra. E eram heróis, né? Eles ressaltavam suas figuras de heróis cavaleiros, que passavam por situações perigosíssimas para defender o bem contra o mal. Eles eram uma figura heróica, certo? Elas também eram chamadas de. Aqui eu acho que eu estou repetindo, né? Romance de cavalaria e tal. Exploravam temas heróicos. Eu voltei, sem querer. Quem eram os cavaleiros? Eles eram idealizados nessas novelas. Eles eram aquele mocinho, aquele herói que a gente, quando assiste a um filme atualmente, sempre tem aquele herói, aquela pessoa, o que vai vencer o mal, o cara que vai matar o bandido, o cara que vai desvendar o crime. Pois é. Homens castos, fiéis, dedicados, sempre dispostos a defender a honra cristã. Então, aqui a gente sabe que quem mandava nessa época? A Igreja Católica. Então, nada mais, nada menos do que novela de cavalaria trazer essa figura aí de castidade, de defender a honra. Por quê? Por causa do período em que se vivia. Eles, os cavaleiros, eram ligados às cruzadas. Cruzadas, aqueles movimentos, o movimento de reconquista cristã daquelas terras lá da Península Ibérica, tomadas pelos árabes, ok? E eles estavam envolvidos na luta em defesa da Europa Ocidental contra os inimigos da cristandade. Então, ali havia os cristãos e os árabes, eles acabavam sendo tipo inimigos da cristandade. Então, nesse contexto, as novelas de cavalaria poderiam acontecer para contar essas histórias. Essas novelas se dividiam em 3 ciclos. O primeiro ciclo é chamado de clássico, onde as narrativas eram baseadas nas histórias e lendas de clássicos antigos, incluindo as façanhas de Alexandre o Grande e dos heróis da Guerra de Troia. Quem nunca assistiu ao filme Troia? Então novelas de cavalaria traziam aí essas façanhas. Então, eram traduções. O ciclo carolíngio ou francês, onde os romances que têm por herói Carlos Magno e seus cavaleiros, né? E ainda o ciclo de bretão ou arturiano, assuntos de origem dos celtas, especialmente centrados na corte do rei Arthur. Já falei agora do rei Arthur, o exemplo de uma novela de cavalaria, tá? Eu tenho ainda em prosa, eu não sei se você já ouviu esse nome, agiografias, que representam os textos em prosa, você já sabe o que é um texto em prosa, que revelavam a vida ou biografia dos santos, certo? Os santos católicos. Eram narrativas muito comuns, uma vez que durante o período da Idade Média, a religiosidade fazia parte da vida das pessoas. Temos ainda o teatro. Havia teatro na Idade Média? Sim, havia teatro. E o teatro é aquele, medieval foi aquele produzido na Idade Média, do século V ao século XIV. Durante esse período, o teatro medieval pode ser classificado em 2 vertentes. O teatro sacro, relacionado aos temas religiosos, e o teatro profano, tal qual as farsas, os jograis e os temas de caráter popular, cômico e moralizante. Vou te dar um exemplo de uma farsa, a farsa de Inês Pereira. Vou te dar um exemplo desse teatro cômico, apresentado assim, de caráter popular. Não é a mesma coisa, só mais para você entender. Textos que são escritos para serem ensinados. O Alto da Compadecida, muito conhecido de Ariano Suassuna, ele, na verdade, é um auto, é um texto teatral para ser apresentado, certo? E o Alto da Compadecida, além de ser cômico, também é moralizante, né? Na verdade, todo mundo aqui condenava as personagens principais, no caso, a personagem principal, que era o João Grilo, por ser mentiroso, por viver todo o tempo pregando peças nas pessoas, ele acaba indo para o céu e tendo uma nova chance
em detrimento dos outros, que o padeiro, que era avarento, a figura do clero, né? O padre e o bispo, que eram corruptos, que mais? Tinha o fazendeiro, enfim. Ali é uma questão moralizante e cômica, só para você entender como funcionava o teatro nessa época. Aí nós tínhamos ainda as encenações, elas poderiam ser litúrgicas, e essas atuações sem registro literário, encenadas em igrejas, nas praças, na forma de autos, olha, auto da compadecida que eu falei, jogos e representações. Profano quando não tem nada ligado à igreja, tá? Tudo que é ligado à igreja é sacro, é litúrgico. Tudo que é diferente daquilo que a igreja defende acaba sendo profano. E estas representadas em palácios ou em pátios não estavam relacionados a cultos religiosos. Aqui eu tenho a figura de uma encenação na praça, tá? Representações eram feitas devido às festas do ano litúrgico e após as missas, e tinham como palco a praça central da cidade, além de contar com toda a população. Vocês lembram no próprio Alto da Compadecida? Eu estou citando esse filme, a obra, porque muitos já assistiram. Tem um momento lá no Alto da Compadecida que a Rosinha vai tomar a bênção do padre, né? A igreja ali também tem uma forte influência. E ali está acontecendo uma festa na praça, que se chama de quermesse. Já ouviram falar de quermesse em filmes? É mais ou menos isso aqui. Depois das missas, hoje em dia nós temos os festejos que acontecem nas igrejas, dependendo do santo da paróquia. Tem o festejo aqui em São Luís. Agora, por causa da pandemia, a gente não está vendo mais. Porém, existem festejos que são assim bem conhecidos a nível de Brasil. Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Aparecida, não é assim? Tem aquele festejo, passa muito tempo, as pessoas se confraternizando. E tem apresentações também artísticas e culturais. Aqui em São Luís tem lá no Quatraque, a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, onde também tem aquelas festividades. Então, aqui é mais ou menos para você compreender, nos dias de hoje seria dessa forma, só que com apresentações litúrgicas e profanas. Então, no caso, quando tem uma apresentação de música que não é religiosa, eu posso dizer que eu tenho uma apresentação profana, tá? Aqui outra encenação, os temas principais encenados eram tirados da Bíblia. Aí tinha o Natal, a Paixão e a Ressurreição de Cristo, tá? Sempre a cargo dos padres e dos monges. Então, essas apresentações litúrgicas eram retiradas da própria Bíblia. Muito comum também dentro das igrejas, as igrejas protestantes fazerem suas apresentações de temas bíblicos. Sempre tem cantata de Natal, sempre tem cantata na época da Páscoa, não é assim? Então, mais ou menos desse jeito, só para a gente poder contextualizar, para a coisa não ficar assim bem solta. Então, após a queda do Império Romano, a Igreja Católica que controlava a vida dos cidadãos, tá? E o teatro foi considerado uma arte profana e satírica. Então, foi banido da igreja até o século XII. E quando ela começa a ressurgir na Europa. Então, é assim, tem esse lado aí de santo, de profano, do que pode, do que não pode. A igreja tinha o controle. Lembrando que na Idade Média, a Igreja Católica era a maior das senhoras feudais. Feudalismo é um sistema político onde o poder que a pessoa tinha era concentrado pela quantidade de terras que ela possuía. Certo? Então, nesse contexto, as produções trovadorescas podem ser a lírica, a prosa e o teatro. As composições líricas, nós temos as cantigas trovadorescas, cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas satíricas. Temos na prosa as novelas de cavalaria, as histórias dos santos e também o teatro, tá bom? Temos ainda o teatro medieval, que vai começar no século XII e vai permanecer até o século XV, com a chegada do período renascentista, um outro período literário aí da nossa história. E a sua origem está relacionada com as celebrações realizadas a favor das festividades religiosas. Eu dei o exemplo, né, dos dias de hoje, os festejos de modo geral,
as datas comemorativas importantes, o nascimento de Cristo, no Natal, a morte e paixão de Cristo, na Páscoa, são datas importantes do nosso calendário cristão que até hoje são comemoradas dentro das igrejas. As igrejas católicas têm os seus festejos com os seus padroeiros e as igrejas protestantes não trabalham com santos padroeiros, só creem em Cristo como Senhor e Salvador, então isso é uma cultura, cada um dentro do seu ponto de vista, certo? Essa é a produção do trovadorismo. Fico por aqui, foi muito bom estar com vocês. Compliquei?